Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Meu Jurídico Externo. Hoje vamos falar sobre a nova regularização de imóveis e descobrir o que mudou e como isso pode afetar o seu patrimônio. Você sabia que 40% dos imóveis no Brasil estão em situação irregular? Então, por isso que trouxemos esse assunto hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Meu Jurídico Externo. E eu sou Georgia Nunes Barbosa, advogada empresarial e imobiliária, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre um tema que afeta a vida de muitos brasileiros: a regularização de imóveis. Muita gente acha que isso é apenas burocracia e deixa para lá ou deixa para resolver depois. Mas a verdade é que um imóvel mantido em situação irregular, ele pode gerar prejuízos enormes e conflitos familiares em processos de inventário. Além disso, também pode afetar o cotidiano das empresas quando elas precisam de um alvará de funcionamento. E o mais impressionante é que milhões de brasileiros possuem imóveis com algum tipo de irregularidade documental. Muitas vezes, a pessoa mora no imóvel há 20 anos, paga IPTU, paga energia, paga água, tem contrato de compra e venda, mas juridicamente o imóvel continua irregular. E isso cria uma falsa sensação de segurança. Por quê? Porque para conseguir um financiamento utilizando esse imóvel, a pessoa fica travada. E agora em 2026 isso tem mudado muito mais rápido, porque os cartórios estão mais digitais, os municípios estão com seus sistemas também digitais e estão acelerando programas de regularização fundiária. Os procedimentos extrajudiciais eles foram fortalecidos e passaram a ser muito mais utilizados. Ou seja, o que antes demorava um tempão para resolver como burocracia, hoje consegue ser muito mais rápido. Em que isso afeta o cenário do nosso país? Porque os financiamentos e a concessão de empréstimo, a taxa de juros é muito menor se o imóvel for dado em garantia. E essa desburocratização do procedimento de imóveis, essa digitalização, tornou isso muito mais fácil de se resolver. Então, é possível agora, é mais tranquilo. A grande novidade de 2026 é que agora você consegue regularizar o seu imóvel de uma forma muito mais rápida. E isso é muito bom, porque se você precisar de dinheiro, tiver alguma emergência, precisar vender um imóvel, porque muitos investem em imóveis, eles podem facilitar esse procedimento. E o que significa um imóvel irregular? Um imóvel irregular, pensa que é só quando o imóvel é invadido e está em terra que não pertence ao proprietário, à pessoa que possui. Mas não é isso. Na prática, um imóvel se torna irregular quando, por exemplo, ele não está com a certidão de matrícula atualizada, ainda está no nome do primeiro proprietário que vendeu, mas foi vendendo por procuração e não atualizou essa certidão de matrícula. Quando é vendido apenas com um contrato de gaveta, quando se vende apenas o ágio do imóvel, quando a construção não é averbada, quando existe divergência entre a área construída e o que está registrado na matrícula, quando não tem habite-se, quando o inventário não foi finalizado ou não foi nem iniciado, quando nós temos um loteamento irregular e a ausência de matrícula individualizada também torna esse imóvel irregular. Isso implica que você não pode utilizar esse imóvel como patrimônio, primeiro porque ele perde valor de mercado, segundo porque ele não pode ser dado como garantia em um financiamento, e terceiro porque se você for vender, você não vai conseguir o mesmo valor que conseguiria se estivesse tudo certinho. Então, muita gente acha que só comprar um imóvel resolve ir no cartório. Não, é necessário que a documentação esteja alinhada, que tenha comprovante, que esteja efetivamente regularizado esse empreendimento. Isso pode gerar muitas consequências para o futuro, como por exemplo no caso do óbito do principal posseiro do imóvel ou do principal titular, porque quando for ter que fazer o processo de inventário, ele vai ser muito mais burocrático do que se a pessoa tivesse resolvido isso anteriormente. Agora, o que mudou nesses últimos anos e que vem ganhando mais força nesse ano de 2026? O Brasil começou um processo muito forte de modernização imobiliária.
Os cartórios, como já falei, eles estão mais digitais e os procedimentos extrajudiciais cresceram muito com a mudança do Código de Processo Civil. E diversas situações começaram a ser resolvidas sem precisar do tradicional processo judicial que você entra lá e fica anos lá parado. Isso aconteceu principalmente com o fortalecimento da regularização fundiária urbana, conhecida como REURB, além da ampliação dos procedimentos feitos diretamente nos cartórios. Na prática, o sistema percebeu uma coisa: o excesso de burocracia estava travando o patrimônio e travando o desenvolvimento econômico e gerando insegurança jurídica no país. Então, começou um movimento muito forte para simplificar esses procedimentos. Hoje, já existem casos em que o processo de uso capião, o processo de adjudicação compulsória. O que é adjudicação compulsória? Você vender o imóvel sem que outro proprietário queira, muito comum em casos de herança, quando o irmão quer vender e o outro não. Hipóteses de regularização de documentos, averbações e diversos ajustes registrais podem acontecer de uma maneira muito mais simples e tranquila. Isso trouxe uma mudança muito importante para o mercado, porque o patrimônio regularizado vale mais. Segurança jurídica gera valorização. Valorização gera patrimônio. E isso é um investimento e isso é um fato. Um imóvel regularizado possui maior liquidez, maior facilidade de venda, maior aceitação bancária e muito mais segurança patrimonial para quem tem o seu imóvel e quer considerá-lo como um patrimônio da família e, eventualmente, em caso de emergência, utilizá-lo através de uma venda ou, como já mencionado, de um financiamento. Agora eu quero fazer um alerta muito importante para vocês, empresários, porque esse assunto não afeta apenas famílias que podem precisar de dinheiro, ela afeta também empresas. Por quê? As empresas que operam em imóveis irregulares com problemas e que tenham problemas documentais e pode funcionar ali há anos sem a devida averbação, pode demonstrar uma divergência entre a real área e a matrícula e o imóvel estar em nome de terceiros e isso atrapalhar eventualmente a concessão de financiamento para que essa empresa continue funcionando. Então, pessoal, a dica de hoje foi sobre regularização de imóveis. Curta e compartilhe. Já teve algum problema com seu imóvel? Deixe seu comentário. Até mais!